Tempestades não são desejáveis, mas elas sempre acontecem. O fato de eu não desejar alguns problemas não significa que os problemas não aconteçam. O fato da gente não desejar enfrentar alguns gigantes não significa que os gigantes não se apresentem. E é por isso que uma mensagem como essa é tão importante. Talvez você não esteja enfrentando uma tempestade hoje, mas em algum momento elas vão vir. E tem gente que está repreendendo, falando: está repreendido, pastor, Deus me livre. Mas a verdade é que toda jornada de fé que é marcada por crescimento e aceleração é marcada por desafios também. Existe um ditado antigo que diz que o mar calmo não faz um bom marinheiro. E a verdade é que se Deus prometeu para você novas etapas, novos níveis, novos sonhos, Deus vai permitir que você passe por novas tempestades, novos gigantes, novos desafios. Eu já falei sobre isso aqui em algum momento e eu quero lembrar para alguém, pode ser novo para alguém: você só é promovido na área em que você foi testado. Então hoje eu tenho ousadia para me mover em direção a um contrato de R$600 mil de aluguel para o complexo da nossa igreja, porque em algum momento eu fui testado na minha fé quando eu não conseguia pagar uma conta de luz, e depois fazer compras, e depois pagar um carro, e depois montar uma empresa, e depois contratar os primeiros 2 funcionários, os primeiros 5 funcionários, os primeiros 10 funcionários, e depois um acampamento de jovens sem recursos, até que então acontece uma cruzada de milagres para 70 mil pessoas e quase 4 milhões de custo, e você vai vendo Deus que te sustenta em meio a desafios, o Deus que te promove em meio a circunstâncias adversas. E a verdade é que quanto mais somos testados, mais somos esticados por Deus. E é isso que separa meninos de homens. A capacidade de resiliência que você tem em meio a crises e cenários adversos, ela está proporcionalmente, diretamente ligada à quantidade de sonhos de Deus que você vai ver com seus olhos se realizarem. Alguém está comigo? Diga amém. Tem um livro, se eu não me engano, do Paul Yong-Soo. Lembro que a capa era bem feia, mas me chamou muita atenção. E era alguém tomando um soco na boca do estômago. E esse livro ele fala sobre a diferença entre ocidentais e orientais. Ele fala que ele ficou muito chocado em conhecer um pouco mais a cultura ocidental. E aí uma das partes do livro ele diz: a maior parte das orações dos ocidentais é pedindo para que Deus dê mais livramento e retire dificuldades e provações. E a maior parte da oração dos orientais é para que Deus nos dê mais suporte para enfrentar os desafios que vão vir. Irmão, você pode escolher um dos dois lados. Você pode ser alguém que vive pelo livramento, ou você pode ser alguém que vive em busca de novos níveis em Deus. José governou em meio ao caos, mas existia fome naquela época. Jesus está à direita do Pai, governando de geração em geração, mas ele experimentou a morte por 3 dias. Davi governou, estabeleceu um governo, e a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá um reinado sobre Israel como foi o de Davi. Mas ele enfrentou perseguições, ele enfrentou desertos, pegou alguns homens que eram considerados loucos e fez deles um exército de homens valentes. Irmão, as tempestades separam não só meninos de homens, elas purificam a nossa fé, elas revelam a nossa fé. Você sabia que nem toda tempestade altera o nosso caráter, mas todas elas revelam o nosso caráter? Nem toda tempestade necessariamente vai aumentar a nossa porção de fé, mas todas elas revelam a superficialidade ou a profundidade da nossa fé. É em meio a tempestades que homens improváveis se tornam grandes homens de Deus. É em meio a tempestades que grandes homens que a gente conhece se apequenam. Quantas pessoas você admirava no meio da pandemia, você passou a admirar menos? Quantos líderes cristãos te inspiravam e no meio da pandemia, quando você mais precisava de uma palavra de esperança, eles sumiram e se ausentaram, esperando que quando tudo passar, volta então a nossa season de turnês e de eventos bilhetados, e aí a gente volta a pregar esperança. Quantos políticos você admirava e talvez no meio da pandemia você perdeu a admiração que tinha? Agora minha pergunta é: quantas pessoas você nem sabia que existiam e você passou a celebrar depois que viu como se portaram em meio a crises? Homens valentes descobertos em meio ao nada. Eu acredito que a maior parte dos heróis da fé, aqueles que Deus chamou, aqueles que Jesus escolheu, eram improváveis aos olhos dos homens, justamente porque Deus queria revelar
o que Ele é capaz de fazer com um homem completamente rendido a Ele. Seria fácil pegar um mestre da lei, alguém que carregava todo o conhecimento da palavra, e transformar ele em um apóstolo. Mas seria impossível imaginar que um homem que fedia peixes e só entendia de pescaria e redes se tornaria o apóstolo de uma nova igreja, numa nova aliança. Mas é assim que Deus faz. Ele usa tempestades para promover improváveis. Ele usa tempestades para abater os que pensam que são, mas Ele sabe que não é. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tempestades são cenários adversos, e eles são especialistas em promover homens de Deus que se lançam nele e declaram: Jesus, se não for a sua mão, eu não sei o que fazer. Se não for a tua ajuda, eu não sei para onde ir. Se não for o teu cuidado, eu não tenho mais o que fazer. Irmão, em meio a tempestades, as nossas estratégias humanas se esgotam. Você está comigo ainda? Diga amém. A banda pode vir só um pouquinho mais baixo. Eu estou quase sem voz. A verdade, irmão, é que muita gente acha que Deus promove tempestades para conhecer a nossa medida de fé. A verdade é que Deus já conhece. Deus promove ou permite tempestades para que a gente conheça a nossa porção de fé. Deus permitiu tempestades para que os discípulos percebessem quão frágil ainda era a expectativa e a confiança deles no Deus que pode todas as coisas. Irmão, quem dormia naquele barco, no meio daquela tempestade, você lembra dessa passagem, quando os discípulos estão desesperados e Jesus está dormindo? Quem dormia naquele barco não era um homem especial, não era alguém que podia resolver coisas difíceis. Quem dormia naquele barco era o próprio Verbo vivo, encarnado, era o Deus do impossível. Então os discípulos olham para a tempestade, e o fato de ter o Deus do impossível no barco não livrou eles do fato de terem medo das ondas. Olha para mim, irmão, a gente precisa escolher o que vai definir a nossa história: se é a força do que vem ao nosso redor, ou se é a força daquilo que habita em nós. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Os discípulos tinham recebido uma palavra clara de Jesus: vamos até o outro lado. A gente pega várias chaves nessa passagem. Você está comigo ainda? Diga amém. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? Primeira chave para que eles não tivessem medo é o fato de Jesus já ter determinado o destino. Jesus entrou no barco e falou para ele: vamos até o outro lado. Não tem dúvida se a gente vai chegar, se vai dar certo, se vai acontecer. Se Jesus disse até onde a gente vai, o nosso destino já foi traçado, irmão. Jesus disse: vamos até lá, então a gente vai até lá. Jesus disse: vai acontecer, então vai acontecer. Jesus disse: vai se abrir, então a porta vai abrir. A verdade é que muitas vezes nós desconfiamos de promessas, porque nós confiamos em cenários. Se o cenário diz que não, a promessa está em jogo. Mas todo milagre que a gente conhece nasceu de um problema. O milagre de Lázaro, o cenário era a morte, mas Jesus disse: ele vai voltar a viver. E ainda aquele dia ele voltou a viver. A filha de Lázaro, para todo mundo ela estava morta, para Jesus apenas dormia. Por quê? Porque aquilo que parecia o ponto final na história dela, para Jesus era só uma vírgula. O sono daquela menina se tornou um milagre contado até hoje. Irmão, olha para mim, tem sonhos que parecem ter morrido para você, e eu vim profetizar que Jesus vai acordá-los. Eles não morreram, apenas dormiram. Desperta e resplandece. Sabe outra chave interessante naquela tempestade? É que os discípulos estão desesperados, com medo de morrer afogados, mesmo sabendo que o seu mestre precisaria ser colocado sobre um madeiro. Eu já falei sobre isso, mas pode ser novo para alguém aqui. Olha para mim, irmão. A Bíblia já profetizou a respeito da morte que Jesus teria muito antes de Jesus nascer. Isaías já falava a respeito do Messias. O menino nos nasceu, nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa passagem, ela carrega uma promessa que falava a respeito de um Messias que ainda não tinha vindo. Em outros momentos da Bíblia a gente lê a Bíblia falando: maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro. Irmão, olha para mim, quando Isaías declara: não viam nele beleza ou nenhuma formosura que nos atraísse, ele foi rejeitado, ele foi afligido. A Bíblia está falando sobre o que Jesus viveria antes dele viver. Você está comigo ainda? Diga amém. Pastor, eu fiquei um pouco confuso. Qual que é o ponto que você quer chegar? Eu quero chegar em um ponto.
Os discípulos sabiam que o final da história de Jesus seria numa cruz, não afogado. Você percebe que o medo do cenário atual faz a gente até se esquecer do nosso destino final? Jesus está dormindo em paz, porque Ele sabe, o final da minha história não vai ser afogado no meio desse mar. O meu Pai prometeu que eu vou ser entregue no madeiro. Irmão, olha para mim. Quem conhece o seu destino final não fica ansioso durante a jornada. Eu sei o que Deus me mostrou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei que as palavras dele não voltam vazias, eu sei que se ele prometeu vai se cumprir, se ele disse que faria vai acontecer. Você está comigo ainda? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Snowflakes dance in silver light, like whispers in a song. Through the window, frosty panes, a quiet glow remains. Echoes of a soft refrain, where only silence reigns. But in the cold and lonely dark, a sound begins to play, a melody that sparks the night and sweeps the cold away. Oh, the sound of winter's serenade, a symphony so sweet. 6 strings of love and dreams convey where hearts and coldest meet. Every note a star above, in the sky so deep and wide. The song of winter's tender love, in the night we confide.
fingers soft and warm, playing through the quiet stars, a shelter